Se você tem mais de 35 anos e você está quebrado, desempregado, endividado e completamente desanimado, nesse vídeo eu vou te dar um plano de ação, passo a passo, para você sair dessa situação. Foi o plano de ação que eu usei quando eu estive nessa mesma situação. E claro, não trata-se de nenhuma fórmula mágica ou como um passe de mágicas em nada da noite para o dia. Por isso eu quero me referir aqui e falar com homens com mais de 35 anos. Porque se você já passou dos 35 anos, você já sabe que não existe fórmula mágica. Mas é um plano prático que eu coloquei em ação. Se você fizer igualzinho, eu tenho certeza que em um espaço aí de alguns poucos meses, ou de repente um ano, que foi o tempo que eu levei, você poderá ter mudado completamente esse cenário que você se encontra hoje. Meu nome é Rafael PH, caso você tenha caído aqui de paraquedas, aproveita aí, inscreva-se no canal, deixa o seu like, depois comenta qual foi a sua experiência com esse vídeo, se você concorda, se te ajudou em alguma coisa. Vamos para o primeiro ponto. Se você se encontra quebrado financeiramente, a primeira coisa que você deve entender é o seguinte: você não é um azarado, você não é uma pessoa que tudo de ruim acontece com você. Ao contrário, quase todo ser humano bem-sucedido, quase todo empresário, quase toda pessoa bem-sucedida no dia de hoje, ela quebrou em algum momento ou ela quebrou em alguns momentos. Existem vários casos de sucesso que as pessoas quebraram até mais de uma, duas, três vezes. Então, a primeira coisa que você deve entender: se você quebrou, você não é o pior ser humano da Terra. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: quero que você faça a seguinte reflexão, que foi o que eu fiz. Quando você quebra financeiramente, você tomou, com certeza, muitas decisões e algumas delas foram completamente equivocadas. Você, de repente, acreditou em quem não era para acreditar, de repente você investiu em algo que depois se provou sendo um mau negócio. Algumas decisões ruins você tem que ter tomado ao longo da sua vida para você chegar no estágio de quebrado. E qual é a vantagem disso? Você pode imaginar que nenhuma, mas existe muita vantagem. Eu, por exemplo, quando quebrei, eu empreendia, tinha meu próprio negócio, estava indo muito bem, e quando veio as primeiras dificuldades eu quebrei. E depois, eu analisando o porquê que eu quebrei, eu fiz ali uma engenharia reversa, como a gente costuma dizer. Eu fiz o caminho contrário, né? De trás, da onde eu estava para trás, e fui identificando os pontos mais cruciais onde eu errei. E logo eu determinei ali o que eu não deveria repetir. Quando a gente quebra, a gente aprende alguns caminhos que a gente já sabe que não vão nos levar a prosperar naquilo que a gente está fazendo. Ou seja, quebrar, ter quebrado ou estar quebrado não é uma coisa totalmente ruim se você começa a olhar para o seguinte: mas peraí, o que eu aprendi com isso aqui? Poxa, eu tenho 10 maneiras de fazer tal coisa. Eu usei 5 maneiras e eu quebrei. Ou seja, aquelas 5 ali eu já sei que não funciona. Quanto mais eu erro, mais perto eu estou de acertar. Esse é o primeiro passo que você deve tomar para mudar o cenário da sua situação. É analisar o que te fez quebrar para você não repetir, beleza? Vamos para o ponto 2. Endividado. Se você está endividado, coisa que eu também já tive, bem endividado, é verdade que principalmente pessoas que zelam muito pelo seu nome, pela sua palavra, quando ela não consegue arcar com seus compromissos, isso desestabiliza emocionalmente qualquer pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa: para você sair dessa situação, para você mudar essa situação, você que está endividado, você vai fazer a seguinte coisa. Você já ouviu um termo chamado de recuperação judicial? Isso, muitas empresas recorrem a essa estratégia. E o que seria isso, caso você não saiba? Uma empresa, quando ela se encontra com dificuldade de pagar as suas dívidas, ela está endividada e ela não está gerando caixa suficiente para manter essas dívidas
pagas, o que acontece? Ela pede uma recuperação judicial. Essa recuperação judicial nada mais é que um pedido de congelamento dessas dívidas, ou seja, ela chega para os credores, para os bancos, olha, eu estou em recuperação judicial. Vamos pausar essas dívidas, porque eu não tenho condições de pagar essas dívidas agora. Eu vou focar em gerar mais receita para o meu negócio, para a minha empresa, e o mais breve possível eu retomo e começo a pagar essas dívidas. Isso é uma estratégia usada por empresas todos os meses, todos os anos você vê empresas passando por isso. E é isso que você deve fazer como pessoa. Foi isso que eu fiz. Não tem como você, no momento que você ainda está quebrado, você busca uma recuperação, é impossível você começar a pagar suas dívidas. É impossível você tentar manter suas dívidas, porque nesse momento você está lutando para sobreviver. Nesse momento você está lutando para ganhar dinheiro, para manter as suas contas pessoais pagas, água, luz, colocar comida na mesa, aluguel. Você está lutando pela sobrevivência. Nesse momento é impossível pagar alguma dívida. Então o que você vai fazer? Você vai ligar para todos os seus credores, seja empresa, seja uma pessoa física, alguém que te prestou um dinheiro, e você vai fazer o mesmo pedido que essas empresas fazem quando pedem recuperação judicial. Você vai explicar a situação muito honestamente, vai falar, olha, no momento eu não tenho nenhuma condição de retomar o pagamento dessa dívida ou de acertar esse débito, porque eu estou quebrado. Seja sincero, isso não é vergonha. A honestidade nunca é vergonha. E você explica, estou quebrado e agora eu tenho que focar em me recuperar e o mais breve possível eu retorno e volto a fazer os pagamentos, eu começo a acertar a dívida e eu vou lhe mantendo informado. Você vai mantendo essas pessoas informadas. Isso é uma coisa que você deve fazer, porque quando você tirar, pelo menos por um curto período, essas dívidas da sua cabeça, você vai estar muito mais leve para começar a pensar em estratégias para sair dessa situação. Vamos ao ponto 3. Você está desempregado, está buscando emprego. A primeira coisa que eu sugiro, que foi o que eu fiz também, é pare de procurar emprego. Venhamos e convenhamos, se você já passa dos 35 anos e você está procurando emprego, você provavelmente, caso consiga um emprego, esse emprego não vai lhe remunerar o suficiente para você manter suas despesas e ainda pagar o que você deve. Coloque nos comentários se não é essa a sua situação. Eu, no momento que eu estava nessa situação, eu também passei pelo período de procurar emprego. Só que sempre que eu me deparava com uma vaga de emprego, sempre que eu chegava na empresa a conversar ali sobre o rendimento, quanto que eu poderia ganhar, quanto seria a minha remuneração, eu chegava à conclusão, eu voltava para casa, chegava à conclusão que se eu conseguisse alguma daquelas vagas, como que eu pagaria o que eu devia? Porque eram salários que mal daria para eu sobreviver. E como que eu ia pagar o que eu estava devendo? Como que eu ia sair daquele cenário de endividado com um emprego? Até que eu cheguei à seguinte conclusão: o emprego não vai resolver a minha situação, não vai resolver o meu problema. E outra, depois de uma certa idade, você sabe o quão difícil é conseguir um emprego bem remunerado, então isso é coisa raríssima no nosso país. Então o que eu aconselho você a fazer, e é o que eu fiz, depois eu posso detalhar isso mais, caso você queira, se tiver pedidos aqui no comentário, eu posso detalhar isso melhor. Você vai trabalhar com a prestação de serviços, você vai trabalhar de forma autônoma. Inicialmente de forma autônoma, e num segundo passo breve você vai poder abrir aí um MEI, mas você tem que buscar trabalhar com a prestação de serviço. Eu não sei quais são as suas experiências profissionais, mas um homem com mais de 35 anos, 40 anos, é muito provável que você tenha alguma ou algumas profissões manuais. Entenda bem, profissões manuais, prestação de serviço, tem se valorizado todos os dias. Se você é um bom profissional em alguma área,
seja montador de móveis, seja um marceneiro, seja, sei lá, trabalhando com entregas, seja um pedreiro, um ladrilheiro, um gesseiro, eletricista, serralheiro, toda e qualquer profissão manual, se você for bom no que você faz e você começar a investir seu tempo nisso, em divulgar para pessoas próximas, começar devagar, pegando um serviço aqui, outro ali, você vai começar a ser indicado no boca a boca, porque profissional bom falta em todas as áreas. Em todas as áreas falta profissional bom. Isso é um problema crônico no nosso país. A prestação de serviço é muito ruim, o que faz se tornar fácil um bom profissional se destacar. Se torna simples um bom profissional se destacar. Você de repente vai falar assim, poxa, mas eu até sei fazer alguma coisa, mas eu não sou bom. Então vai aprender. Começa a pegar serviços menores, cobre mais barato agora no início, para você ganhando experiência. Conforme você vai se aperfeiçoando, vai melhorando a sua entrega, você vai aumentando o seu valor da sua hora. Com a prestação de serviço, você pode faturar valores muito maiores do que um salário. E aí, rapidamente, você vai começar a quitar as suas dívidas. Com certeza isso vai acontecer. Eu, por exemplo, no meu ramo de trabalho, quando eu fui procurar emprego, eu ia ganhar ali numa casa de R$ 3.000, R$ 3.500 por mês, trabalhando todos os dias, inclusive finais de semana, na famosa escala 6x1, não ia ter tempo para mais nada. E contrapartida, um pequeno serviço no meu ramo, um pequeno serviço, bem pequeno, eu consiga fechar em um mês, isso me gera aí em torno de R$ 4.000, R$ 4.000 e poucos reais, um pequeno serviço. E quando se fecha serviços maiores, você tem dinheiro para 2, 3 meses. No meu ramo é assim, e em muitos ramos também são assim. Então logo eu entendi que eu tinha que investir e voltei para um ramo que eu estava meio que abandonado, e fui aprender coisas que eu não sabia. Eu sabia que eu tinha uma habilidade para aquilo ali, mas eu não tinha nenhuma prática, não tinha muito conhecimento. Então eu fui estudar sobre aquilo ali, fui me desenvolver e passei um ano inteiro prestando serviços nessa área e faturei dinheiro suficiente para praticamente quitar quase todas as minhas dívidas. Ficou faltando muito pouco. E no ano seguinte eu pude ir resolvendo. E o quarto e último ponto, desânimo. Se você fizer os 3 primeiros passos, quando chegar agora, depois de tudo isso que eu falei, você provavelmente já não vai estar mais tão desanimado, porque você vai começar a ver uma luz no fim do túnel. Por que o desânimo vem? Porque a gente olha para a situação, a gente não vê como sair dela. A gente não vê alternativa. A gente cobrando, o telefone tocando, é cobrança em cima de cobrança. Mas se você seguir esses 3 passos que eu lhe falei, primeiro analisar o que você errou para não errar novamente e usar a experiência vivida para acertar hoje e mais à frente no nosso futuro. Se você conversa com seus credores e pede tempo e você foca em prestação de serviço, em alguma habilidade que você já tenha ou alguma que você vai desenvolver, que você nota que você tem condições, o ânimo vai mudar, porque você vai começar a enxergar, vislumbrar um futuro, você vai começar a enxergar que tem uma saída. Você começa a pensar o seguinte, peraí, você começa a fechar o primeiro serviço, o segundo serviço, o terceiro serviço, você começa a colocar suas continhas em ordem, e aí você pensa, peraí, se eu continuar nesse ritmo aqui, em breve, em um espaço de alguns meses, eu já vou conseguir começar a quitar as minhas dívidas. Então o desânimo ele vai começar a sair e você tem que focar naquilo que você pode alcançar. Começa a focar no resultado. Não fique pensando o tempo todo na dificuldade. Você tem que mudar o seu ânimo. Inclusive na Bíblia, se você crê em Deus, eu pelo menos creio bastante e acredito que a maioria também creia, exercite o hábito de pedir a ajuda de Deus. Porque tem momentos, de fato, vamos dizer assim, mais valente que um homem seja, tem momentos que a gente também se encontra fraco, frágil, debilitado. Nesse momento, tira uma horinha, sem ninguém ver, que não fique à vista nem de filhos, nem de esposa de ninguém, vá para um canto, dobra seu joelho
e ali peça força a Deus. Entre se humilhar para os homens aí fora, escolha se humilhar diante de Deus, peça a Ele ajuda. Se tem uma coisa que Deus pede muito na Bíblia, quando ele encontrava algum servo dele, cabisbaixo, a primeira coisa que ele falava era: tende bom ânimo. A primeira coisa que Deus exige de nós para que Ele possa nos abençoar é que nós tenhamos bom ânimo. Então, tenha bom ânimo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A minha intenção aqui foi compartilhar a minha experiência, porque isso mudou a minha vida e tem mudado a minha vida. Espero que mude a sua também. Gostaria muito de saber aqui nos comentários se isso fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma. Te vejo no próximo vídeo, se inscreva no canal e fui!